good afternoon, pessoal. Como estão vocês? Estão todos bem? Deixa eu ver quem está comigo aqui nessa tarde, né? Nessa segunda-feira aí, super quente, né? Que Teresina está cada dia mais quente, né? Deixa eu chegar aqui mais pertinho aqui. Temos Francisco Aires. Hello, pessoal de Francisco Aires. Me deem aqui um good afternoon. Como é que estão vocês? Santo Antônio de Lisboa. How are you, pessoal? Como é que está aí essa cidade? Como é que está a terrinha de vocês? Hello, Simões. Good afternoon. Welcome to our class. A Luzia está me dando uma boa tarde. Hello, Luzia. Good afternoon. How are you? Como você está, né? Seja bem-vinda aí à nossa aula. Deem um hello aqui no chat, gente. Não sejam tímidos. Don't be shy, né? Não fiquem tão tímidos. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos aí fazer um networking. Não é verdade? Certo. Então, enquanto vocês chegam, vocês vão aí conversando comigo no chat, tá? Eu vou iniciando aqui aos pouquinhos, certo, gente? Então, estamos aqui de volta, né, com mais um encontro do nosso inglês instrumental, né? E para tentar conhecer cada vez mais, né, aí, essa língua, que é a língua inglesa e que faz parte do nosso dia a dia, né? Ela, na verdade, ela está presente sim, né? E no mercado de trabalho ela se torna mais exigente a cada dia, né, pessoal? E a área de vocês também aí, né, um futuro bem próximo, com certeza vocês vão precisar usar aí esses aprendizados, né, dessa língua maravilhosa que é o inglês, tá bom? E aí, para iniciar a nossa aula, né, vamos conversar um pouquinho sobre o roteiro da nossa aula, né? O que teremos hoje, né? Qual é o objeto do nosso conhecimento de hoje, né? Quais são os conteúdos, né? O que iremos trabalhar, o que iremos estudar, né? Então, nós iremos aí trabalhar os degree of adjectives e os modal verbs, tá? E os nossos objetivos, né? Então, a princípio, nós vamos revisar, como nós costumamos sempre fazer. Vamos aí fazer uma retomada dos degree of adjectives, né, aí dos graus dos adjetivos da língua inglesa. E depois, né, vamos conversar aí sobre os modal verbs. Né, e aí, vocês vão procurar, a gente vai procurar e despertar em vocês aí, né, identificar aí quais são os principais verbos modais da língua inglesa e a sua aplicabilidade, né. Nós vamos ver que eles são, em alguns momentos, muito parecidos, alguns a diferença maior está no aspecto da formalidade, mas que eles são muito importantes e são bastante usados sim na língua inglesa, tá bom? E vamos ter, né, aí a resolução de exercícios, tá? Sobre os conteúdos que nós estamos estudando, tá bom? Então, é necessário sim que a gente faça sempre esse momento, né, da prática, né, para que a gente possa identificar aí se vocês estão assimilando os conteúdos que nós estamos trabalhando no momento da aula, né, no momento da prática aí, que a gente consegue ter um feedback, né, vocês passam para mim um feedback e eu creio que para vocês também funciona como uma autoavaliação também, né, para vocês observarem até que ponto vocês aí estão assimilando esses tópicos que nós estamos trabalhando durante as nossas aulas, tá bom? Então, conto com vocês nessa tarde, né, com muitos questionamentos, com participação ativa, certo? Don't be shy, não fiquem tímidos, participem, certo? No momento da participação que vocês aprendem cada vez mais, né? É o momento em que acontece a troca de conhecimentos, tá bom? Então, don't be shy, não fiquem tímidos, vamos participar, certo? Então, vamos iniciar com a nossa review, né, o time for review, né, então falei para vocês que a gente sempre traz aí essa review, ela é importante sim, certo, é o momento aí da gente estar revendo, né, as abordagens que nós fizemos na nossa aula anterior, né, vocês checam direitinho o que precisa melhorar, o que não ficou tão claro, tá bom? Então, vamos ver aí os degrees of adjectives, tá? E aí, quando a gente fala de grau dos adjetivos, né, nós temos aí os comparatives e temos os superlatives, né? Ai, professora, né, são tão diferentes assim, né? Não, depende da intensidade que você quer dar, né, da informação que você quer repassar, né? Então, quando a gente fala de comparatives, quando a gente fala de comparativo, a gente vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar
comparando um elemento com outro elemento, né? E quando a gente fala de superlativo, na verdade a gente vai estar falando de um elemento num todo maior, né, que se sobressai em relação aos demais, certo? Essa é a diferença básica, né, entre esses dois tipos aí de grau dos adjetivos, certo? E quando a gente fala de comparatives, nós vamos ter o inferiority, né, que ele não é tão usado, mas que a gente precisa conhecer, né, ele pode aparecer sim, né, em alguns momentos, tá? Equality, né, que é o nosso comparativo aí de igualdade, e o superiority, né? E dentro do superlativo nós vamos ter dois, né? Inferiority e superiority, tá bom? Então, cada um deles vem trazendo aí as regras de formação, né? No caso quando a gente fala de superiority, além da regrinha, a gente tem que aprender aí a diferenciar os tipos de adjetivos, foi o que nós vimos na aula passada, né? Hello, Simões, o pessoal de Simões me dando ali um hello, um good afternoon, né? Um good afternoon para vocês, né? Que vocês tenham aí uma excelente tarde, né? Participando aqui conosco da nossa English Class. E aí vamos começar então pelos comparatives, né? Falando aí sobre o inferiority, né? Quando a gente for fazer aí, né, um comparative of inferiority de um adjetivo, né, o que nós precisaremos fazer com o adjetivo? O que nós iremos adicionar, né, nesse adjetivo? Quem é que vai funcionar aí como um elemento que vai dar esse sentido de inferiority aí a esse adjetivo, né? Então, nós vamos seguir a orientação que está aqui na regrinha, né? Então, nós vamos usar o less, né? O adjective e aí depois o than, certo? Então, ao fazer isso, né, nós estamos aí dizendo que é menos, né? Menos, né? O adjetivo conforme for, e aí do que, né? Ou que, né? Certo? Vamos ver como é que funciona na prática, né? Então, nós temos aí, ó, o adjective exciting, né? Que é empolgante, né? Então, como é que eu vou dizer aí que algo é menos empolgante do que, né? Ou menos empolgante que, né? Ó, antes do exciting, antes do adjetivo, eu vou escrever o less, né? E após o adjetivo, eu vou escrever o than, né? Então, eu fiz aí o meu comparativo de inferioridade do adjetivo exciting, né? Ó, less exciting than, né? E aí, eu tenho o adjetivo cheap, né? Ó, cheap, né? Tá aqui. Como é que eu faço? Antes do cheap, né? Que é o barato, né? Como é que eu vou dizer que algo ele é menos barato, né? Aí, do que, né? Então, eu vou dizer, ó, less cheap than, né? Ó, less cheap than, certo? Vamos ver como é que funciona aí nas frases. Olha aí, ó. Bike riding is less exciting than rollerblading, né? Opa, esqueci de incluir ali o than, né? Que ele também faz parte, né? Ó, bike riding is less exciting than rollerblading. Será, né? Então, andar de bicicleta é menos empolgante do que andar de patins. E aí, gente, será? Né? E vai depender aí dos gostos, né, de cada um, né? Só um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? O outro exemplo, né, com cheap, tá? Nós temos aí, ó, cars are less cheap than mobiles, né? Então, os carros são menos baratos do que os celulares, né? Gente, eu trouxe aqui os mobiles, né? Mobile é uma expressão mais utilizada lá pela Inglaterra, né? Ao falar de celular, né? De telefone celular, tá bom? Então, trouxe só mais para aumentar um pouquinho aí o vocabulário de vocês, tá? Então, nós estamos querendo dizer aí que é menos, né? Menos caro do que, tá bom? Certo, gente? Então, o que vocês precisam lembrar quando falar de inferiority, né? É que antes do adjetivo eu vou adicionar, né, aí o less, né, a palavra less, que é menos, e após than. Esse than é no sentido de do que ou que, ok? Vamos lá. Agora, para o equality, né? Equality, gente, equality é igualdade, né? Até um cognato, né? Ó. Então, antes eu vou escrever as, o adjetivo e depois as, né?
Lembra, não sei se vocês vão se recordar, mas na aula passada eu falei para vocês que nós também poderíamos usar aí o so, né? Vocês podem aparecer aí em algum momento nas leituras que vocês fizerem, de repente vocês pode ser que não vejam o as, mas de repente pode aparecer o so, né? E vocês não poderão dizer, que a teacher nem me falou, ela só me explicou que era o as, né? Não, e vocês vão lembrar. A gente pode usar o as, adjective as, ou então so, adjective so, né? E aí a gente vai estar querendo dizer o quê? Que é tão quanto, né? Que é tão, né, adjetivo quanto, né? No sentido de igual mesmo, tá? Passa nessa ideia de igualdade. Olhem só aqui o adjetivo friendly, né? Friendly é o que? Amigável, né? Ó, as friendly as. Vejam só como foi que ficou aí a formação do grau comparativo de igualdade, ó. Adjetivo ali, né? E antes, as friendly as, né? As antes e as depois. Delicious, né? A mesma coisa, né? Então, vou adicionar as delicious as, né? Então, as friendly as, tão amigo, né? Tão amigável quanto. E delicious as, né? Tão delicioso, né? Tão gostoso quanto, tá? Vamos ver nos exemplos? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Mary is as friendly as Nicole, né? Então, a Mary, ela é tão amigável quanto a Nicole, tá? Ó, tão amigável quanto, tá? O outro exemplo, ice cream, né? Ó, ice cream is as delicious as pizza, né? Então, o sorvete, ele é tão delicioso quanto a pizza, né? Certo, gente? Então, vejam aí, né? Não é nada de bicho de 7 cabeças, né? Nós só precisamos estar atento aí a regrinha, né? Como é que nós fazemos a formação, certo? E é uma questão mais de prática mesmo, tá bom? Tudo alright? Alguém quer perguntar? Tá tudo ok, gente? Perguntas? No questions? Ok. Agora vamos lá para o superiority, né? Gente, o que vocês têm que lembrar quando a gente falar de superiority degree, né? E se tratando de comparatives, né? É que nós temos que atentar se o adjetivo ele é short ou se o adjetivo ele é long, né? Normalmente o short adjective ele só tem uma ou duas sílabas, né? E o long adjective são maiores, né? Mas, né, como perguntaram hoje, professora, como é que eu vou saber se esse adjetivo ele é curto, né? Na verdade, em inglês, a separação lá está muito relacionada com a pronúncia, certo? Mas, como nós não trabalhamos, nós não fazemos essa abordagem, né, considerando o aspecto pronúncia, tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente não vai detalhar, né? O que eu sugiro a vocês é que procurem exercitar, né? Procurem conhecer cada vez mais vários adjetivos, né? À medida que vocês vão exercitando, na hora que você olha, você já sabe que ali é um short adjective, né? Você já sabe que aquele outro ali já é um long adjective, tá bom? Porque para a gente trabalhar o aspecto pronúncia já teria que ser aí um momento bem à parte mesmo, tá? E aí a gente iria aprofundar, né, os conhecimentos, tá bom? Em relação a essa questão, certo? Então, vamos lá, vamos falar aí das regras em relação aos short adjectives, né? Quando a gente falar de superiority e o adjetivo for curto, o que é que nós iremos fazer, né? Lá, gente, no final do adjetivo, tá? Eu vou acrescentar uma terminaçãozinha, pode ser ER, pode ser IR, ou de repente pode ser só o R e o THEN, certo? E aí, para me saber qual é a que eu usarei, eu vou estar atenta a algumas regras. E eu relacionei para vocês aqui essas regras, tá? Eu vou lembrar que quando o adjetivo ele for formado por consoante, vogal e consoante, eu vou dobrar a última letra, não é isso? E aí, só depois acrescentar a terminação ER, certo? Olha só o que fizemos aqui com hot, né? Eu tenho aqui, ó, adjetivo hot, né? Consoante, vogal e consoante. Então, como é que nós fazemos? Repete a última consoante e aí acrescenta a terminação ER e o than no finalzinho, né? Hotter than, né? Estou dizendo que é mais quente que, né? Teresina is hotter than Simões, né? Será?
Teresina is hotter than Simões, né? Teresina é mais quente do que Simões, né? Outro exemplo é o thin, né? O thin, gente, é magro, né? Então, tá aqui, ó, a terminação dele, ó, consoante, vogal, consoante. O que que eu faço? Eu vou repetir a última consoante e acrescentar a terminação ER, né? Não posso esquecer do than, certo, gente? Então, thinner than, tá bom? Ok? Qual é a outra regra específica que nós trabalhamos também, né? Que o adjetivo, quando ele for terminado em Y, tá? Precedido aí por consoantes, tá? O que que eu faço? Eu vou retirar esse Y, né? E vou acrescentar o I, para depois acrescentar o ER ao final lá do adjetivo, tá bom? Sem esquecer do than. Olha aqui, ó, o easy, ó, terminou em consoante mais Y, né? Então, o que que eu faço? Tiro o Y e vou acrescentar no finalzinho o IER, né? Easier than, né? Mais fácil que, tá? O outro exemplo, shy, né? A mesma coisa, ó, terminou aqui consoante mais Y, retiro esse Y para fazer aí a formação, né? E vou acrescentar IER than, tá bom? Ó, mesma coisa, tá? Então, easier than, mais fácil do que, e o shyer than, né? Mais tímido que, né? Aí eu vou dizer para vocês, ó, you are shyer than me. Eu acho que vocês são mais tímidos do que eu também sou tímida, tá bom? E os adjetivos terminados em E, né? Quando os adjetivos terminarem em E, pessoal, vocês vão só acrescentar o R, né? Não precisa mais repetir o E, tá? O que acontece com large, né? Que é largo, né? Large. Ó, acrescentei só o R e o than, né? Larger than, tá? Então, mais largo que. Certo, pessoal? Tranquilo? Querem perguntar? No questions? Alright. Bom, e em relação aos adjetivos longos, né? O que que nós faremos quando o adjetivo for longo? A gente não pode ir lá só colocar a terminação, né? O adjetivo é longo, o que que eu faço, né? Eu vou adicionar antes do adjetivo more, né? O adjetivo e o than, tá bom? Então, aí eu vou estar dizendo mais, né? O adjetivo do que, né? Por exemplo, ó, difficult, né? Difficult, que é difícil. More difficult than, né? O mais difícil do que, né? O que, tá? Comfortable, né? Comfortable, a mesma coisa, ó. Antes da palavra, antes do adjetivo more, comfortable than, né? Então, mais confortável que ou mais confortável do que, né? Olhem aqui no exemplo, ó. Sofa is more comfortable than chair, né? Então, o sofá aí é mais confortável do que a cadeira, né? Então, more comfortable than, certo? Vocês precisam estar atentos aí a essa diferenciação, tá bom? Quando o adjetivo ele é curto, ele segue uma regra. E quando ele é longo, ele segue outra regra, né? Então, vocês vão precisar sistematizar direitinho aí essa formação na cabeça de vocês, tá? E nós temos alguns casos especiais, né? Aí no grau comparativo de superioridade, nós temos aí, né, o good, né? Olha aí o good. Como é que eu faço aí o grau comparativo de superioridade aí desse adjetivo que é o bom, né? O boa, né? Então, vou fazer como? Ele vai ficar better than, né? O better than. E o bad, que é o ruim, né? Worse than, né? Eles são os irregulares aqui quando a gente fala de adjetivo, certo? Não há uma regra específica, nós precisamos lembrar, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, a cara de Teresina ultimamente. The weather today is worse than yesterday, né? Então, o clima hoje está, né, pior, mais ruim do que ontem, tá bom? Então, the weather today is worse than, né? Usando aí o grau comparativo de superioridade no adjetivo bad, né? Então, não sigo a regra, eu preciso lembrar como é que ele fica quando eu vou usá-lo aí no grau comparativo de superioridade, tá bom? Só são esses dois? Não, tem outros casos, né? Não são tantos, mas sim, eu só trouxe para tem outros casos e eu trouxe para vocês esses dois que são os mais comuns, os mais usados, tá bom? Tudo alright, pessoal? Querem perguntar alguma coisa
sobre aí esse primeiro momento, sobre o grau comparativo dos adjetivos, tá claro? Vou fazer a chamada. É o Eliseu Martins, pessoal de Eliseu Martins, cadê vocês? Me deem um hello aqui no chat. É o pessoal de Francisco Aires, pessoal de Ribeira, Santo Antônio de Lisboa. Simões já me deu um good afternoon aqui, né? São Miguel do Tapuio, cadê vocês? Cadê o pessoal de Santa Rosa do Piauí? Cadê o pessoal de Várzea Branca? Cadê vocês? Todo mundo quietinho. Vamos lá, vamos dar um hello. Vamos participar da aula, tá bom? Quero saber se vocês estão com dúvidas. Se podemos continuar. Tá tudo alright? Vamos lá, então. Já que está todo mundo expert, vamos fazer um exercíciozinho, tá? Gente, observem esse pequeno textinho que eu trouxe para vocês, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada aí nas imagens, tá? Na organização dos textos, na organização do texto, nas palavras cognatas que possam ter aí palavras-chave, palavras repetidas, tá? Olha aí, Várzea Branca já me deu um hello. Hello, good afternoon, né? Perfeito, que bom que vocês estão aí. Falem comigo, tá bom? E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A princípio, eu quero que vocês só tentem ler esse texto. Que informações esse texto traz pra gente, tá bom? Eu lembrei muito de vocês quando eu vi esse texto. Lembro muito da vida de estudante, tá? E aí, quero que vocês falem para mim, escrevam aí no chat, né? Em uma palavra, duas ou em frases, o que vocês acham que vem tratando esse texto, tá bom? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês.
Pronto, gente? E então, escrevam para mim aqui no chat o que vocês acharam do texto. Esse texto, na verdade, o que acharam não, né? Sobre o que ele fala, né? Vocês conseguiram desvendar, conseguiram compreender aí a mensagem? Vamos lá? Vamos participar. Deixa eu ver se eu dou algumas dicas para vocês. Tem alguma profissão aí que vocês conheçam que o texto está falando? É sobre o quê? Assim, é de alguma coisa no hospital? É alguma coisa em casa? É alguma coisa na escola? O que é que vocês acham? Compartilhem comigo aqui no chat as impressões de vocês. Vai lá, pessoal. Não tô vendo vocês, não. Nem precisam ficar tímidos. Eu nem tô vendo vocês. Ninguém, pessoal. Vocês estão tímidos demais. Não acredito. Ó, observem que tem a imagem aí, né? Tem uma menina dormindo numa carteira, né? A gente vê uns meninos lá atrás também. Tem um caderno aí, um lápis, né? E aí lembra o quê? Acho que é um contexto bem parecido aí com o contexto de vocês, hein? Vamos lá, olha só o que é que diz aqui no título, né? Ó, get up later, vou até marcar, ó, get up later, ó, adjetivozinho aqui, ó. Be a better student, né? Ó, e acorde mais tarde e seja um estudante melhor, né? Marquei o adjetivo para vocês. Ó, doctors recently tested the two groups of teenagers, né? Então, os doutores recentemente, os médicos, né? Testaram aí dois grupos de adolescentes, né? Teenagers, ó. Group A started college at 8 a.m., né? Então, o grupo A começava as aulas às 8 horas. And Group B started 30 minutes later, né? E o grupo B começava aí 30 minutos aí mais tarde. The doctor's conclusions were, né? Olha aí a conclusão dos médicos, tá? No estudo aí na pesquisa, né? Em relação ao Group A, né? O Group A, they got worse exam results, né? Então eles tiveram aí os resultados mais ruins nos exames. They thought school was more boring, né? Então eles achavam a escola mais chata. And they were unhealthier, né? E eles eram também, né, menos, vamos dizer assim, saudáveis, tá bom? E aí o Group B, né? Group B, they were happier, né, than the other group. Ó, eles eram que mais felizes do que o outro grupo. They got better results, né? Eles tiveram aí os melhores resultados. And they were healthier, e eles eram também mais saudáveis, né? So, 30 minutes more sleep makes better students, né? Então 30 minutos aí, né, de mais sono, então fazem melhores estudantes, né? Proporciona aí que os alunos sejam melhores, tá? O estudo aí revelou aí esses resultados. E aí nós temos algumas questions, tá? Eu vou até marcar aqui, ó, os adjetivos para facilitar para vocês. Olhem só os adjetivos aqui, ó, as construções, né? Cadê better? Né? Pronto, marquei aí. Agora, nós vamos responder o exercício, certo? Eu acho que com essa leitura e essa análise aí que eu fiz, dá para vocês responderem as questões, tá bom? Nós temos aí, nessa primeira parte, 5 perguntinhas, tá? Então, você vai observar, voltem lá no texto e vejam a opinião de vocês aí, de acordo com o texto, claro, né? Embasem aí as respostas no texto para vocês responderem, tá? Vamos lá, mais 3 minutinhos.
E aí, pessoal, vamos lá. Me ajudem, help me, né? Então, qual era o grupo mais saudável? O que vocês coletaram aí do texto? Será que era o grupo A ou era o grupo B? O que vocês acham? Qual era o grupo mais saudável? O grupo A ou o grupo B? Lá na question 1. Vamos, me ajudem. Continuam tímidos. O povo tímido, Jesus. Então, vamos lá, né? Olhem, vejam só, que aqui a gente tem um resultado, né? As conclusões, né, aí, das análises dos médicos, né? Isso é o grupo E and Group B, né? Então, quando ele perguntou qual era o grupo mais saudável, né? Ó, aqui, ó, o grupo B, ó, they were happier than the other group. They got better results and they were healthier, né? E eles eram mais saudáveis, não é isso? Então, nós temos aí o grupo B, tá? 2, né? Segunda pergunta. Which group got better exams results, né? Então, qual foi o grupo, né, que demonstrou aí os melhores resultados, né, pessoal? Então, acabei de falar ali, né, o grupo B, né, eles eram mais happier, né, eles trouxeram os better results, né, e também eram healthier, né? Então, nós temos aí o grupo B. 3, né? 3, which group was happier? E o grupo que era mais feliz? Acabei de falar, né? Então, aí, ó, nós temos o grupo B, né? Grupo B também. E a 4, alguém me ajuda na 4? Which group thought school was more boring, né? Então, qual era, né, o grupo que achava que a escola era mais, né, mais chato, mais cansativo, né? O que vocês acham no grupo A ou grupo B? O que é que o texto fala, gente? Vamos lá. Simões, cadê vocês? Várzea Branca, que me deu um good afternoon e não voltou mais. Cadê o pessoal de Santa Rosa, de Várzea Branca? Colônia do Piauí, Eliseu Martins, Francisco Aires, Ribeira, estou fazendo a chamada. Santa Filomena, Santo Antônio de Lisboa, vamos participar? O que vocês acham? Which group thought school was more boring, né? E aí, gente? Nada, não querem participar. Vocês estão muito rebeldes comigo hoje, tá? Gente, é o grupo A, né? Ó, eles apresentaram o worst exam results, né? Então, eles trouxeram os resultados mais ruins, né? E para eles, ó, they thought school was more boring, né? Eles achavam que a escola era mais chato, tá bom? O grupo A. Which group started school later, né? Então, qual o grupo, né, que ia para a escola um pouquinho mais tarde, né? Later, né, depois, um pouquinho mais tarde, que é o grupo que entrava depois de 30 minutes, né, meia hora, né? Era exatamente o grupo B, tá bom? Grupo B, né? O que apresentou aí os melhores resultados. Ok, gente? Tá difícil, gente, esse texto. Eu não acredito, não. Pois vamos lá, né? Não sei, vamos ver se vocês vão se sentir mais confortáveis para fazer agora a próxima. Vocês vão retirar do texto exemplos de, tá bom? O adjetivo curto no grau comparativo de superioridade. Eu marquei vários adjetivos lá no texto, né? Aí na B, um adjetivo longo no grau comparativo de superioridade. Todos são grau comparativo de superioridade, né? E adjetivos que apresentam uma formação especial. Lembram daqueles casos especiais que eu trouxe para vocês? Certo? Vamos ver se vocês conseguem localizar aí no texto. Vamos lá, mais 3 minutinhos.
Yes, alright, gente. E aí, agora? Será que melhorou aqui? E aí, qual foi o adjetivo curto que vocês localizaram aí no texto com o comparativo de superioridade, gente? Me falem. Escrevam para mim aí no chat. Ó, tem o later, né? O later, que é mais tarde, né? Ó, tá bem aqui em cima, ó. Tá? Tem o... Cadê o... Vamos ver aqui. Tem o happier, né? Ó, happier. Tá? E o adjetivo longo no grau comparativo de superioridade, né? Então, nós temos aí, ó, more boring. More boring, tá? E os adjetivos que apresentam aquela formação especial, né? Que a gente viu, né? Agora há pouco lá na nossa review, gente. Quem são eles, né? Nós temos aí, ó, o worse, né? Já aparece lá na formaçãozinha, né? Com o grau. E o better, né? Ó, tá? Tá aqui, ó, o worse e o better. Tá bom, gente? O better aparece até mais de uma vez, se não me falha a memória. Certo, gente? Então, esse exercício foi mesmo para fazer vocês sistematizarem melhor a formação aí do grau dos adjetivos dessa primeira parte aí que nós trabalhamos. Certo, gente? Mas se tiverem dúvidas, tá? É só chamar aqui no chat, fazer a pergunta e aí a gente discute e explica mais um pouco, tá bom? E aí a gente vai para o nosso superlative, né? Chegando quase aí no finalzinho da nossa review, né? Então, a gente tem aí o inferiority, né? Então, quando a gente vai falar aí do grau superlativo aí de inferiority, né? Que é o menos, né? O menos de todos, né? Lembrem-se que, quando a gente fala de superlativo, a gente não vai comparar dois elementos, né? Mas a gente vai comparar aí um elemento num todo maior, né? Como se ele fosse, ou ele é o mais bambambam entre todos, ou ele é o menos bambambam entre os demais, tá? Diante ali dos demais, tá? Então, inferiority, ele traz isso, né? O the least, né? Que é o menos, tá? E o adjective, certo, gente? Então, olha só, short, né? Short é o quê? Pequeno, né? Curto, né? Dependendo de onde está sendo usado. Então, ó, the least short, né? Ele é o menos pequeno, vamos dizer assim, o menos curto, né? Ó, the least short, tá? Expensive, né? Expensive aí, que é caro, né? Então, the least expensive, né? O menos caro, tá bom? Vamos ver nas frases, né? Ó, you are the least short in the classroom, né? Então, você é o mais baixo da sala, né? Ó, vejam que aqui a gente não está comparando ele com um outro, né? Com o outro, né? Uma pessoa com outra pessoa, mas nós estamos dizendo que ele é o mais baixo de toda a sala, né? Num todo maior, tá? A mesma coisa aqui, ó. This car is the least expensive of the agency, né? Então, esse carro é o carro menos caro da agência, né? Então, de todos os carros que tem lá, esse carro é o menos caro, tá bom? Então, tenham sempre em mente aí essa diferença quando nós estivermos falando de superlatives, tá bom? E aí nós temos o superiority também, né? Aqui nós devemos também estar atentos aos short adjectives e aos long adjectives também, tá? E aí lembrar que quando nós tivermos o short adjective, nós vamos adicionar aí o the, né? O adjetivo mais a terminação ST ou então IST, né? O ST, dependendo lá da regra da formação do adjetivo. Bem similar, né? A diferença é só a terminação, porque lá nós estávamos falando de grau comparativo e aqui nós estamos trabalhando os superlativos, né? Vamos aí relembrar na prática. Quando o adjetivo ele é formado por consoante, vogal e consoante, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última letra, né? Da mesma forma como nós fazemos lá, porém vou acrescentar o EST ali no final do adjetivo, certo? Ó, hot. A gente tem aí, ó, consoante, vogal e consoante.
Como é que eu faço aí? Qual é a formação do superlativo de superioridade, né? Então, antes eu vou acrescentar o the. E lá no hot, eu vou repetir o T, que é a última consoante, né? Antes de acrescentar o ST, vai ficar the hottest, né? Vou dizer assim, Teresina is the hottest city of Brazil, né? Então, Teresina é a cidade mais quente do Brasil, né? Eu acho. O adjetivo thin, né? Ó, a mesma coisa, ó. Vejam só, eu acrescento the no início. Ele é final, no finalzinho aí, ó, tem consoante, vogal e consoante. Então, repetir aí a consoante N antes de acrescentar o ST, né? Vai ficar the thinnest, né? O mais magrinho, o mais magro de todos, né? O mais fino de todos, enfim. O adjetivo que ele é terminado em Y, tá? Precedido por consoante, o que a gente faz? A gente vai tirar esse Y, né? Acrescentar o I no final e depois acrescentar o EST, né? Ó, easy, né? Ó, easy terminou aí em consoante mais Y, né? O que a gente faz? A gente tira esse Y e vai acrescentar o IST no final, vai ficar the easiest, né? O shy, estava brincando com vocês que vocês estão muito shy, né? Tímidos. Tiro o Y, né? E lá no adjetivo mesmo eu acrescento IST, que é o shyest, né? Vai ficar the shyest, o mais tímido, né? The shyest. Os adjetivos terminados em E, por outro lado, né? Da mesma forma como acontece lá no comparativo, eu vou só acrescentar aí o ST no final, certo? Ó, large, ó, letra E no final. Como foi que ficou? The largest, né? Então, o mais largo, tá bom? Isso para os adjetivos curtos, gente, tá? E aí, quando o adjetivo for longo, né? Então, da mesma forma, né? A gente não vai mais colocar a terminação, mas a gente vai acrescentar lá no início, né? O the most, né? Então, o mais. The most, aí, o adjetivo lá na frente, né? Olhem aí, ó, interesting, que é interessante, né? Ó, vou dizer que é o mais interessante. Então, vai ficar, ó, the most interesting, tá? The most interesting. Dangerous, né? Dangerous aí que é perigoso, né? Então, ó, the most dangerous, né? É a mais perigosa, tá? O mais perigoso, né? E vamos ver aí uma frase aí com adjetivo, ó. This is the most interesting book, né? Ó, the most interesting book I have ever read, né? Este é o livro mais interessante que eu já li, certo? The most interesting book, tá? Então, dentre os livros que eu já li, né, esse livro é o mais interessante, certo, gente? E aqui, pessoal, nós também temos os casos especiais, né, os special cases, né, chamados, né? Sorry. Aqueles adjetivos, pessoal, que não seguem a regra. E aí a gente precisa conhecer, né? Então, quem são eles? Eu trouxe os mesmos, tá? Para vocês aí não esquecerem jamais esses danados. Então, nós temos aí o good. O good, quando eu vou fazer o superlativo de superioridade, vai ser o the best, tá? The best. E o bad vai ficar the worst, tá? The worst. Agora irritou a garganta aqui da teacher. Vamos lá na frase, né? O John is... Já ficou até o E, né? John is the best coworker that I know, né? Então, o John é o melhor colega de trabalho que eu conheço, né? Então, dentre os colegas de trabalho que eu tenho, ele é o melhor de todos, certo? É superlativo, tá, gente? Não estou comparando ele com outro, mas comparando ele dentro de um todo maior, tá bom? Gente, vocês têm perguntas? Podemos ir para um activity time. Questions. Tá todo mundo quieto. Eita, que esse povo vai tirar tudo 10 na prova, hein? Vamos lá, a gente está com um tempinho curtinho antes do break.
mas eu acho que dá para vocês, pelo menos, darem uma olhada rápida, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês. Quero que vocês me digam em uma ou duas palavras sobre o que trata esse texto. Observem a imagem, tá? Vamos lá, rapidinho antes do break. Um minutinho para vocês. E aí, gente, me digam aí rapidinho. Não vai dar tempo, né? Que vocês são tímidos, são shy. Bom, pois a gente vai fazer o seguinte, a teacher vai beber uma água rapidinho, tá? E aí a gente vai retomar nesse texto, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse texto, certo? Para a gente poder fazer o exercício, combinado? Volto já.